professora Ingrid, vou dar umas dicas do que mais cai no Enem de física, hein? Então, vamos lá. Eletricidade. A eletricidade sempre cai no Enem, tá? Nós temos dois tipos de circuitos, né? Circuitos que estão associados em série e em paralelo. Em série, a corrente que passa sobre, né, passa no circuito é a mesma em todos os resistores, tá? E como é que faz para poder você calcular a resistência equivalente em série? Basta você somar as resistências, ok? A DDP, ela é dividida no circuito, beleza? Agora, enquanto lá em paralelo, não, a corrente é dividida. E a DDP, ela é a mesma nos resistores, tá? E como é que faz para calcular a resistência equivalente? É só fazer os inversos. Então, você tem 1 sobre resistor equivalente é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, e sucessivamente, tá? Quantos resistores tiver. Agora, o outro importante conceito que vocês têm que ter é o fusível. O fusível é aquele dispositivo para proteger o equipamento, tá? O valor que está no fusível é a corrente máxima que passa por ele, tá? Sem queimar. Então, se eu tiver um fusível de 10 amperes, tá? E passar um pouquinho, como, por exemplo, 10,1, então você já tem uma questão que o fusível vai queimar, porque ele só suporta a corrente máxima de 10, tá? Então, é importante vocês terem isso em mente. Então, outra coisa, quando eu coloco o fusível no equipamento, né, é de uma forma de proteção. Então, se eu tiver um equipamento que passa uma corrente de 15 amperes, por exemplo, e eu coloquei um fusível de 10, então vai queimar o fusível, tá? Porque o equipamento funciona de 15 amperes. Então, o fusível de 10 amperes só liga o equipamento. Ele queimaria, mas o equipamento vai funcionar, tá? Você queimaria só o fusível. Outro conceito de eletricidade importante que cai no Enem é potência, tá? A potência, tem que lembrar, potência é igual a U vezes I, sendo que U é a tensão, a DDP, vezes a corrente. Então, a unidade de potência você tem aí, né? U vezes I, U é volt, a corrente em ampere, tá? Então, você vai ter aí a potência em watts, tá bom? Um outro conceito também é a energia consumida, tá? Todos os equipamentos têm um gasto de energia consumida. Então, a energia consumida no equipamento é a potência desse equipamento vezes a variação do tempo, ΔT, tá? Então, você tem que ter um cuidado com as unidades, tá? Então, se você usar a potência em joule, se você usar a potência em watts e o tempo em segundo, você vai ter a unidade de energia em joules, tá? Mas se você tiver a potência em quilowatt e o tempo em hora, então você vai quilowatt vezes hora, então vai dar a unidade de quilowatt-hora, tá bom? Tem que lembrar também o seguinte, para eu converter watts em quilowatts. Então, se você tem watts, para transformar em quilowatts, basta você dividir, tá? Você dividir por 1000, beleza? Bom, um outro conceito que cai muito, além da eletricidade, 60%, eletricidade ondulatória, tá? Você tem que saber a velocidade de propagação. A velocidade de propagação da onda. Então, a velocidade de propagação vai depender do meio, tá? Então, depende do meio. A frequência, tá? Ela depende da fonte. Então, olha só. Quando eu tenho um som grave, vou falar um som grave. Então, esse eu tenho a frequência menor. E aí, eu tenho um som agudo. Então, aqui eu tenho uma frequência maior, tá? No ar, você tem a mesma frequência para a velocidade do som.
E aí a velocidade do som é 340 metros por segundo, tá? Então, para eu conservar essa velocidade do som no ar, eu tenho que variar a frequência e diminuir o comprimento de onda, porque eles são proporcionais, tá? Inversamente proporcionais. Um outro fenômeno, outro conceito importante é que vocês devem lembrar dos fenômenos ondulatórios. Esses fenômenos ondulatórios são reflexão, refração, difração, interferência e polarização. Então, reflexão, lembra o seguinte, ó, bate e volta. Então, bate e volta, não altera, não mudou de meio, então a velocidade é a mesma, tá? Então, a frequência é a mesma, o comprimento de onda é a mesma. Então, na reflexão, você tem, você não varia nenhuma desses conceitos, né? Você não varia a velocidade, nem o comprimento de onda, nem a frequência. Enquanto na refração, o que é refração? Você mudar de meio, por exemplo, do ar para a água, tá? Então, quando você muda de meio, o que eu falei para você? Que a velocidade depende do meio, então você muda a velocidade, tá? Mas a fonte é a mesma, então a frequência não muda, tá? A frequência não muda. Então, para manter a frequência, ela constante, né, na refração, você tem que alterar o comprimento de onda. Então, o comprimento de onda e a velocidade são diretamente proporcionais. Então, quanto maior a velocidade, maior o comprimento de onda, tá bom? O outro fenômeno ondulatório é a difração. A difração é a capacidade que a onda tem de contornar obstáculos. Por exemplo, se alguém chega aqui no escritório, ficar perto da porta, vai ouvir a minha voz, tá? Então, por quê? Porque a onda, ela tem essa capacidade de contornar os obstáculos, tá bom? A interferência, o outro conceito importante. Então, eu tenho a interferência, que é o encontro de duas ou mais ondas, tá? Se eu tenho duas ondas, quando se encontram, elas são crista, então essa interferência é uma interferência construtiva. Se eu tenho crista e vale, então o que vai acontecer? É uma interferência destrutiva, tá? É importante vocês lembrarem disso, tá? Polarização. Polarização ocorre quando uma onda vibra em todas as direções, tá? E aí eu coloco um polarizador na frente, a onda passa a vibrar somente em uma direção, ok? Então, somente as ondas transversais que podem ser polarizadas, tá? Então, tem que lembrar, todas as ondas eletromagnéticas são transversais. Então, quais são essas ondas eletromagnéticas? Lembra que eu falei para vocês? Rami-Lux G. Rami-Lux G. Então, você tem que lembrar dessas, né, a onda do espectro eletromagnético, tá? Então, Rami-Lux G. Você tem ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz, ultravioleta, raio-x e raios gama, tá bom? E para finalizar, uma coisa importante, o som, ele não se polariza, tá? Porque é uma onda longitudinal. Fica a dica, tá? Termologia, um outro conceito importante que cai em termologia, que cai no Enem, termologia. Então, você tem aí a conceito de calor sensível. Lembra lá? Quantidade de calor sensível. O que é o calor sensível? A quantidade de calor é igual a massa, calor específico, variação de temperatura. Então, ou seja, a gente falou que macete, né? Então, o que está acontecendo no calor sensível? Você tem uma variação da temperatura, tá? Você não muda a mudança de estado físico, tá bom? E é importante vocês saberem também das transformações termométricas, ou das transformações termométricas. Então, nós temos a isobárica. O que é uma isobárica? Pressão constante, tá? Uma isotérmica, o que é uma isotérmica? É a temperatura constante. Se eu tenho a temperatura constante, lembrando da variação da energia, a energia interna, então, que está relacionado, então você vai ter aí, se eu tenho a temperatura constante, a variação da energia interna é igual a zero, tá? O outro conceito de transformações termométricas é a isocórica, ou isométrica, ou isovolumétrica, tá? Então, você tem isocórica e isovolumétrica, é o mesmo que você falar de volume constante, tá? Se eu tenho um volume constante, eu não tenho trabalho realizado,
tá? Então, trabalho é igual a zero, lembre-se disso, tá? E uma outra transformação que eles gostam muito é a diabática. A diabática é aquela transformação em que a quantidade de calor não é trocada com meio, tá? Então, todo o trabalho realizar, toda a energia interna do sistema é transformado em trabalho, tá bom? Pois é, pessoal, essa foi a nossa dica para vocês e eu espero que vocês tenham sucesso. Tchau!